Salão, amigos. Neste vídeo eu vou tentar tratar de um tema que foi solicitado pelo Omar em um comentário aqui no canal. É um tema muito complicado porque existem inclusive livros que falam a respeito, então eu vou tentar destacar os principais pontos e expressar minha opinião a respeito. Então aqui nós temos a bandeira de Israel, que tem a estrela de Davi. Eles acreditam que o seu reino tem legitimidade desde essa época. Eles acreditam que o Estado de Israel é uma continuidade do reino de Davi. À direita nós temos o brasão, que é composto pela menorá, que é o candelabro, o castiçal de 7 pontas, que foi feito primeiramente por Moisés, mas conforme veremos, eles não possuem mais esta relíquia. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe ou desastre e designa o êxodo palestino de 48, quando pelo menos 711 mil árabes palestinos, segundo dados da ONU, fugiram ou foram expulsos de seus lares. Isto ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando, segundo consta, os judeus foram as principais vítimas do Holocausto. Então, os britânicos declararam que os judeus poderiam retornar à Terra Santa e ali estabelecerem um Estado. Isto causou uma instabilidade na região, gerando uma guerra entre os árabes e israelenses, o que gerou esse êxodo e a expulsão de diversos palestinos de seus lares. Isto acabou, gerando toda esta confusão que nós vemos hoje nesta região, porque os árabes eles enxergam os israelitas como usurpadores, ladrões de terras. Recentemente nós temos visto imagens como esta, de um lado Hamas atacando Israel, Israel defendendo com uma cúpula, mísseis que acertam outros mísseis, impedindo que seu território seja atingido. Porém, os israelitas lançam ataques muito mais mortíferos contra os palestinos. Aqui é um trecho do Alcorão que eu acho que simplifica bem esta situação. Capítulo 5, 18. Os judeus e os cristãos dizem: somos os filhos de Deus e seus prediletos. Diga-lhes: por que então ele vos castiga por vossos pecados? Ora, sois tão somente seres humanos como os outros. Ele perdoa a quem lhe apraz e castiga a quem quiser. Só a Deus pertence o reino dos céus e da terra e tudo quanto há entre ambos, e para ele será o retorno. Então, o Alcorão já condena esta ideia de que há um povo escolhido superior aos demais. E ele fala assim: então por que Deus vos castiga por seus pecados, se vocês são de fato os prediletos? Historicamente, nós vemos diversos absurdos que este povo cometeu contra Deus. Aqui a adoração do bezerro de ouro, na época em que Moisés libertou este povo de Israel da escravidão no Egito. E Moisés foi para o monte receber revelações de Deus. E quando ele voltou, o povo já estava adorando o bezerro de ouro, que claramente representa as falsas divindades, Satanás. Então é um povo que, de fato, há muito que se questionar se eles são os escolhidos, os prediletos. Houve a destruição do templo, e o primeiro templo de Salomão, e após isso o segundo templo,
ele recebeu alguns itens, porém, ele não recebeu aqui, por exemplo, a Arca da Aliança, contendo as tábuas de pedra, diante das quais foram colocados o pote de maná e a vara de Araão. E outras coisas, né, que eles conseguiram perder. Aqui, inclusive, faz uma referência a menorá, que é o castiçal, que está no brasão, né, que nós vimos inicialmente no vídeo. Nós vemos aqui a menorá sendo pilhada, com diversos outros itens do templo de Israel. Aqui eu acredito que seja o segundo templo, e esta menorá seria uma réplica, já que eles tiveram a incompetência de perder as relíquias da época de Moisés. Segundo templo, aqui diz, né, durante a restauração da adoração no templo, após eles voltarem da Babilônia, nenhuma menção é feita do retorno da menorá, ou seja, do castiçal, mas apenas de vasos. O livro de Macabeus registra que Antíoco Epifânio tirou os castiçais quando invadiu e roubou o templo. Isso aqui já diz respeito ao ano de 70 depois de Cristo, com a destruição do segundo templo. Registro posterior da fabricação de novos vasos sagrados pode referir-se à fabricação de novos candeeiros, novos castiçais. Não há menção bíblica do destino da menorá. Então eles colocaram algo no seu brasão que eles nem sabem mais o seu destino. O Templo de Herodes. Herodes o Grande remodelou o segundo templo sem interromper o serviço do templo. Porém, o primeiro templo de fato é este aqui, que a Bíblia diz que, inclusive a Bíblia fala as medidas, cada detalhe. Ele era basicamente um templo de seda, de linho, de pano, porque ele era em forma de tenda e nesta época eles estavam vagando, procurando a Terra Santa. Então o templo original era feito de pano, na época de Moisés, de tecido. Moisés ele recebeu inclusive as tábuas da lei, que na minha opinião seriam o item, a relíquia mais valiosa para os judeus, mas eles conseguiram perder junto com a Arca da Aliança, o que demonstra de fato sua total incompetência em seguir as orientações de Deus. Então esse seria o primeiro templo. O segundo templo seria o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, que provavelmente saquearam e destruíram todas as relíquias, inclusive a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, dentre outros itens. E o terceiro templo, que na verdade eles chamam de Templo de Herodes, ele não continha mais esses itens, não continha mais a Arca da Aliança, e ele foi destruído pelos romanos. Se me perguntarem então qual é a alternativa para resolver essa situação atual, que envolve o Hamas, os sionistas e etc., que inclusive envolve a questão do terceiro templo, que na verdade seria o quarto templo, eu acredito que o Hamas deve ser deposto, deve dar lugar para o Fatah, que é um grupo que nós veremos adiante mais moderado, secular. Deve haver uma aliança com estes judeus moderados que são contra os sionistas e tentar ganhar cadeiras no parlamento de Israel e tentar resolver essa questão de forma diplomática. A questão do templo, o novo templo dos israelitas,
eu acredito que deveria ser feito um templo com estas mesmas medidas lá mesmo no Monte do Templo, sem precisar destruir a cúpula da rocha. Agora nós veremos a questão política por trás dos palestinos. Esta é a bandeira do Hamas, o principal braço político da Palestina. É um grupo relativamente recente, é de 1987, e aqui nesta ficha nós podemos ver que eles seguem a religião do sunismo, que devemos registrar é algo diferente do Islã. Islã é uma coisa, sunismo é outra. A sua ideologia não é secular, ou seja, este grupo não faz separação entre Estado e religião. A palavra Hamas significa aproximadamente entusiasmo, ardor, calor ou zelo, ter cuidado com alguma coisa. Em janeiro de 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares na Palestina, ganhando de 76 dos 132 assentos no parlamento palestino, enquanto o Fatah, que é outro grupo, outro partido, que já nós vamos falar, conseguiu 43. Após a vitória eleitoral do Hamas, conflitos violentos e não violentos ocorreram entre Hamas e o Fatah. 12 palestinos morreram e mais de 100 ficaram feridos. Ou seja, nós vemos que estes grupos, não sei dizer qual deles é pior, mas o fato é que eles matam muçulmanos, que é algo proibido no Alcorão. Quer dizer, matar qualquer pessoa inocente. Depois da Batalha de Gaza, em junho de 2007, o Hamas perdeu suas posições na Autoridade Palestina na Cisjordânia, sendo substituído por integrantes do Fatah e independentes. O Hamas, por sua vez, expulsou o Fatah e manteve o controle de Gaza. Em maio de 2011, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, condenou a operação norte-americana que matou Osama Bin Laden, responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001, denominando Bin Laden de guerreiro sagrado e a operação como um assassinato. Ou seja, pela posição do líder do Hamas, nós já vemos que essa opinião dele reflete a ideologia deste grupo, que glorifica um assassino miserável igual Bin Laden. Aqui uma fonte que confirma essa informação, né, que o líder do Hamas tratou a operação que matou Bin Laden como ultrajante. Aqui nós vemos esse cidadão, este elemento já fazendo um trabalho ali um trabalho de corrupção de menores. É assim que a legislação brasileira trataria isto. Ele está corrompendo menores e formação de quadrilha. Aí nós vemos como essa ideologia é impregnada nessas pessoas já desde tenra idade. O outro braço político relevante na região da Cisjordânia é o Fatah. Aqui nós temos a bandeira deste grupo, com um mapa de Israel ao fundo, armas à frente e uma granada abaixo. Aqui a ficha técnica, Fundação 59. E o interessante aqui é que eles são um grupo de esquerda e apregoam o secularismo, que é a separação entre Estado e religião. Nós vemos aqui centro-esquerda e o socialismo,
né? Eles fazem parte da Aliança Progressista Internacional Socialista. Então são um partido socialista, ou seja, de esquerda. No Conselho Legislativo da Palestina, eles têm 45 cadeiras, de um total de 132. A etimologia da palavra Fatah. Aqui nós temos uma explicação que literalmente é uma abreviação para Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Fatah é acrônimo reverso desta expressão, significando começo, conquista ou vitória. Hataf, o acrônimo na sequência não reversa, significa morte e não é utilizado pelos membros do partido. Então nós já vemos uma descrição um pouco mais menos violenta, mais moderada. A palavra Fatah é utilizada no discurso religioso para significar a expansão islâmica nos primeiros séculos da história do islamismo.